Ah, tá bom. Vamos falar sobre o Flamengo. O Juninho, o atacante, está sendo apresentado lá. Vamos acompanhar? Juninho, aqui atrás. Boa tarde, seja bem-vindo. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Juninho, você chega como contratação de um Flamengo que na gestão anterior ficou conhecido como um clube que gastava muito para contratar jogadores de nome e que agora, sob o comando do BAP e do Boto, tem apostado muito na área de scout, na combinação da análise de dados com o campo e bola. Eu queria entender o que isso representa para você, como você se sente tendo sido escolhido entre vários nomes para ser contratado para uma posição tão pesada como de atacante do Flamengo e por meio desse método que ainda não está tão estabelecido assim no futebol brasileiro. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Cara, eu acompanho o Flamengo, muitos acompanham o Flamengo fora, e sim, vi muitos boatos de N jogadores de grandes nomes para vir para cá, e lógico, eu fiquei super surpreendido quando era o meu nome de estar na mesa, de poder estar aqui. Mas quando eu soube dessa notícia também, eu acho que não é por acaso que eu estou aqui. Citar o meu nome aqui, eu estou aqui hoje, é porque eu acho que eu sou capacitado para poder estar aqui. Oi, Juninho, aqui, David Sharp, Antenados na Jogada, seja bem-vindo. O Cano é uma inspiração para você? Por que eu pergunto isso? Porque também é atacante, também é centroavante, e é um jogador que até então, ele mesmo fala, não tem muita explicação do porquê ele demorou para aparecer de fato para o futebol, né? Ele realmente veio para o Vasco, até então era desconhecido, e aqui foi muito bem no Vasco, e 2022 e 2023 muito bem no Fluminense, 2023 foi até o Rei da América, campeão da Libertadores. É uma inspiração para você? E a que se deve para você qual o motivo exato de não ter, digamos assim, estourado antes na sua carreira, você já tendo 28 anos? Cara, nesse momento, acho que é a posição que eu jogo hoje. Hoje eu estou próximo do gol. E lá fora, os extremos têm que ficar correndo para baixo e para cima atrás de laterais. E se você for para acompanhar os números meus, exemplo, até estando no Chaves, jogando de extremos, no meu primeiro ano na Primeira Liga, não fica muito longe dos extremos que jogam nos grandes clubes, que é no Porto, Benfica e até no próprio Braga. Então, acho que isso que foi o fator decisivo desse processo de gols, no caso. Hoje eu estou jogando de 9, então automaticamente estou mais próximo do gol e desgasto menos atrás de lateral, entende? Eu acho que foi isso a troca disso tudo. Juninho. Em termos do Cano, é um cara que não tem que falar muito, só pela idade dele. E o futebol que ele apresenta é um cara assim, de inspiração, não só para mim, como para muitos. E é um cara que admiro por todos os fatores, principalmente a idade. Juninho, aqui atrás, Thiago Lima, do GE, seja bem-vindo. Já foi falado aqui que você vem para uma vaga, né? Teoricamente, o Gabigol, que é um ídolo aqui, saiu, você chega para essa vaga dele. E o Gabigol tinha uma característica de uma comemoração que ficou marcada, a torcida, todo torcedor fazia uma comemoração característica dele. Você também tem uma comemoração característica. Eu queria que você explicasse o que é essa comemoração que a gente vê que você faz em todos os gols e que sonho você acha que você pode alcançar, atingir jogando no Flamengo. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Sim, ele tem a comemoração dele, eu tenho a minha, acho que muitos jogadores têm a sua. Depende do momento, sim, a minha é do meu nome. E eu acho que, em questão de sonhos, o Flamengo pode me dar sonho que eu nunca tive aqui no Brasil, de ser campeão, seja uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil. E eu acho que eu estou num clube que pode buscar isso. Juninho, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho de como era viver no Azerbaijão. Voltamos, pega de surpresa. Aqui é que a gente tem que estar ligado, aí tem que estar ligado. Será que o Juninho pode acrescentar esse time do Flamengo, Mili? Porque, assim, é claro que o Flamengo ele vem trazendo peças muito badaladas nos últimos anos e perdeu o Gabigol, que era um ídolo, independentemente da forma como ele saiu ou de como ele vinha atuando nos últimos anos, mas é o Gabigol. E o Juninho chega, mas não chega com esse status. Isso te preocupa ou para você o elenco do Flamengo ele é bom o suficiente para cumprir toda essa temporada? Eu acho que o elenco é bom. É claro que um jogador ali como pivô, alguém que seja referência na posição, como ele falou que joga, acho importante. Porque com a saída do Pedro, não era o Gabigol que estava fazendo isso, né? O Gabigol não conseguiu. Então é uma peça importante. Agora, como ele vai jogar, a gente vai ter que ver. Tem que esperar o Pedro voltar também, né, PVC? No meio do ano, aí é a expectativa. Mas o Juninho, a entrevista dele é boa, porque independentemente da maneira como as pessoas muitas vezes ficam olhando, como é que ele fala, como é que não fala, se tem erro de português, não tem erro de português, ele tem muita consciência de quem ele é. De
onde ele... Por que você não demorou para aparecer? Porque eu jogava como ponta, e na ponta eu tinha que voltar, voltar. Agora eu estou jogando perto do gol, estou fazendo gol. Então, ele tem uma noção de quem ele é. Isso é muito importante para você conseguir chegar num clube, mesmo na idade que ele tem. O Boto tem uma história no Benfica de buscar jogadores e descobrir jogadores e revender jogadores. E o Benfica tinha um desejo na época que não é o caso do Flamengo, né? É diferente. Ele está buscando um jogador para fazer gol no Flamengo e ser o artilheiro do Flamengo, uma alternativa ao Pedro. No Benfica, qual era o desejo do Benfica quando o Boto virou diretor esportivo? O Porto era a referência porque contratava o Hulk por 3 e vendia por 30. E o Boto começou a conseguir fazer isso. Ele contratava o Matite do Chelsea por 2,5 milhões e vendia por 25 para o Chelsea, 2 anos depois. Para o mesmo clube que ele contratou, ele vendia o mesmo jogador por 10 vezes mais dinheiro. E tem uma outra coisa aí, porque assim, por que você demorou tanto para aparecer? Que é uma perversidade desse mercado, né? Se não acontece com 16, 17, então não acontece mais. E a cabeça do jogador dá uma pirada, porque tem jogador que vai maturar mais tarde. Tem jogador que vai se entender em campo mais tarde. A gente tem infinitos exemplos disso, Sim. né? Então, não é assim, não aconteceu com 18, 19 anos, então não vai acontecer mais. A gente deveria começar a não pensar assim, até em nome da saúde mental desses garotos. Eu acho que tem jogadores que conseguem entender que, enquanto torcida e imprensa olha para eles como artistas, ele consegue olhar para ele como profissão. Ou seja, se ele fosse professor, ou engenheiro, ou advogado, ou jornalista, ele não ia estar sendo medido pela quantidade de aparições na televisão ou por quantidade de gritos da torcida. Ou pela idade. Ele está sendo medido pelo quê? E aí é o que a gente falou do Neymar agora há pouco, que é outra esfera. Mas o que é que o Neymar é como sucesso indiscutível? Ele era de uma família muito pobre que fez a família dele muito rica. Então ele conseguiu, deste ponto de vista... Uma ascensão social que no Brasil é muito difícil. Que no mundo inteiro é muito difícil, no Brasil também é muito difícil. O Juninho, deste ponto de vista, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele tem uma estrutura de vida sim. hoje que, a partir do entendimento dele, na relação dele com a profissão dele, ele conseguiu. O Flamengo vai dar para ele uma condição de ser o artista que a gente nunca reconheceu nele. Sim, mas se você pensar que no Brasil só 1% dos jogadores tem um salário claro. mínimo, né? Tem um salário adequado, claro que o cara está no Flamengo, né? Sim. Quantos não tem essa condição? Muito bem, a gente segue agora no De Primeira, porque vamos falar sobre uma